Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Saudade imensa em revê-los. Nossa, gente, estou morrendo de saudade. Aliás, estou morrendo de saudade de todo mundo, né? Essa pandemia pegou todo mundo meio de calça curta. Uma pena que a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas estamos aqui virtualmente para discutirmos esse assunto tão importante que não pode ser deixado de lado porque a gente não pode se encontrar. Se podemos nos encontrar virtualmente, então vamos continuar os nossos encontros para que nós possamos discutir, conversar, ouvir e aprender como nos capacitarmos. Capacitar é uma palavra um pouco assim forte, às vezes eu acho, porque parece assim que alguém está capacitando alguém, não é isso. É nos capacitarmos, nós mesmos, aprender o máximo que a gente pode para nos que nós podemos, né, para nos realmente nos fortificarmos, para podermos falar a palavra exata, para que o que saia da nossa boca sejam palavras realmente conscientes, principalmente diante de uma situação tão complicada como é do suicídio, agora acompanhada de uma pandemia. Então, resolvemos que seria virtual, que precisamos conversar, que precisamos falar, que precisamos nos encontrar. E muito feliz de estarmos aqui, muito feliz, muito obrigada aos expositores que já entraram e os que vão entrar ainda. Muito feliz realmente. Então, vamos agora, pessoal, ouvir o Wagner, que vai fazer uma prece de abertura para nós, e logo depois, então, a Beth vai bater um papo conosco. Muito obrigada. Ok, então, bom dia a todos e a todas. Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, buscando uma sintonia com o alto, estabelecendo a nossa conexão espiritual com o mundo maior, com a vida verdadeira, agradecendo de coração pela oportunidade bendita de estarmos aqui todos reunidos, mais uma vez. Presencialmente ou remotamente não faz a menor diferença, todos nós sabemos. Unidos em nome do nosso Mestre Jesus Cristo, que afiançou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Estás presente aqui conosco hoje, Mestre, por isso nós te agradecemos imensamente. Agradecemos pelo teu Evangelho, pelas tuas palavras, pelos teus exemplos, por tudo que temos obtido através desta doutrina de amor e de paz para as nossas vidas e para as vidas daqueles com quem convivemos. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos pela experiência, agradecemos pelos ensinamentos e pedimos, sinceramente, que nos auxilie, que nos ampare, que abra o nosso entendimento e o nosso coração, a nossa sensibilidade para perceber o sofrimento do outro, entender a dor e nos colocar à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Que os trabalhos desta manhã sejam agradáveis ao teu juízo, Mestre, e que de alguma forma todos nós possamos ser instrumentos da tua misericordiosa paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui, eu agradeço a presença de todos, e o assunto é esse hoje, o diálogo de ajuda, como bem falou o Wagner, né? Entender o sofrimento do outro. Então, esse diálogo de ajuda é um texto que foi publicado numa revista de uma Faculdade Salesiana de Lorena. E é uma transcrição de uma palestra que um professor de lá e coordenador do departamento de pesquisa fez para os voluntários do CBV. Então, ele é psicólogo e mestre em educação. Então, primeiro nós vamos voltar assim para o nosso momento, como a Denise falou, né? Estamos num momento ímpar da nossa
da nossa vida, pelo menos nessa nossa encarnação, é um momento sui generis. Essa pandemia, o que acontece? Cada pessoa está numa situação diferente. Então, tem aquelas pessoas que estão distanciadas socialmente. Então, o que é uma pessoa distanciada socialmente? É aquela pessoa que está em casa, mas ela até pode sair. Ela não sai porque ela quer diminuir o risco de contágio, mas é a balada da vez, né? A gente vai no mercado, na farmácia, mas tem aquelas pessoas que estão isoladas, literalmente isoladas. São aquelas pessoas que deram positivo para o Covid, o coronavírus disease, o 19, né? E elas ficam confinadas num aposento para que até a família não seja afetada. Então, a quarentena também, no caso da quarentena, são as pessoas que tiveram contato com alguém que deu positivo para o Covid, e aí a gente espera 14 dias para que não haja mais o perigo de transmissão do vírus, tendo ela sintomas ou não. Então, imagina, né? Cada pessoa está numa situação, fora aquelas que se arriscam no dia a dia para os trabalhos aí, para a manutenção da nossa sociedade. Aí tem outra situação, tem aqueles que estão literalmente sozinhos, 24 horas por dia sozinhos. Ontem uma amiga minha me mandou um WhatsApp dizendo, Beth, por favor, me liga, eu não tenho com quem conversar, eu fico 24 horas sozinha, no home office, mas eu fico sozinha. Mas tem, por outro lado, aquela família, ela está toda a família debaixo do mesmo teto, todos os dias, 24 horas por dia. Tem pessoas que dizem assim, nossa, nós estamos melhorando os nossos relacionamentos, a gente está se conhecendo mais, está tendo oportunidade de aprender a ser mais compreensivo e se ajudar, mas a maioria não, a maioria acha que está sendo muito estressante, é um sufoco, os conflitos surgem e aí surge esse fenômeno de hiperconvivência, aí as pesquisas dizem que está aumentando o número de casos de violência, principalmente em relação à mulher e à criança. Mas tem outras condições, tem aquelas pessoas que estão bem financeiramente, aquelas que não têm nem o que comer, aquelas que têm uma casa bonita, grande, ensolarada, confortável, aquelas que moram num cubículo, às vezes não toma nem o sol bate. Casos de violência, principalmente em relação à mulher e à criança. Então, todos esses são fatores de estresse. São gatilhos que podem levar à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um levantamento e publicou numa revista muito conceituada, internacionalmente falando, a Lancet, de que o estresse e a ansiedade, nesse momento, dobrou no número de casos. E no caso da depressão, mais de 90% de pessoas entraram para esse quadro. Fora a nossa sensação de fragilidade, de vulnerabilidade, de impotência. Uns mais, outros menos. Bom, mas vamos falar um pouco de coisa boa. A nossa internet. Estamos aqui, né? Então, a gente pode dizer assim, estamos socialmente distanciados, mas poderíamos interpretar de uma outra forma. Estamos fisicamente distanciados, porque temos o recurso das redes sociais. E é por aí que nós podemos oferecer ajuda para os vizinhos, para os familiares, para os amigos. E aí é que entra assim, aqui o nosso tema, que é o diálogo de ajuda, que precisa estar muito acompanhado de carinho, de acolhimento, porque cada um está num grau diferente de vulnerabilidade. Nós também, mas outros talvez até mais. Precisamos ser muito atenciosos, empáticos. O que significa ser empático? É tentar entender o que o outro entende, tentar enxergar o mundo como o outro vê, tentar sentir o problema dele como ele está sentindo, para poder ajudar, senão eu vou dar a minha opinião que não tem nada a ver. Isso sem crítica, sem preconceito, sem julgamento, né? Aí eu trouxe uma frase assim, maravilhosa, de um grande filósofo do século XX, o Martin Buber,
um grande humanista, ele escreveu, olha que interessante, o diálogo é um encontro sobre uma ponte estreita. Vamos imaginar assim, uma ponte sobre um abismo muito profundo, e essa ponte estreitinha não tem proteções laterais, e as pessoas vêm, né, se cruzam no caminho. Então, diz ele, o diálogo é um encontro sobre uma ponte estreita em que o menor descuido resulta em queda fatal. Então, dependendo da forma como nós levamos esse diálogo à frente, nós podemos realmente ajudar o outro. Ou não, esse diálogo pode ser tão desastroso. A gente, há mais de um ano, nós estamos nos reunindo, estamos nos capacitando para falar sobre a prevenção do suicídio. Esse desastroso pode ser até chegar, né, a casos de suicídio. Por isso que quando nós tivemos oportunidade de assumirmos esse diálogo de ajuda, precisamos entender que a pessoa que está à nossa frente ou no outro lado da linha é um ser humano. E ele é muito mais importante que o seu problema, mesmo que o seu problema seja imenso, mesmo que seja um problema prolongado, crônico, que dure toda uma encarnação. Mas é um ser humano. Aí o professor Rúdio, aqui do nosso Franz Victor Rúdio, que é o autor desse texto aqui, que ele fez a palestra para o CVV, ele diz assim: os problemas são apenas expressões transitórias de nossa condição de ser no mundo. Ser no mundo é um termo muito usado pelos psicólogos existencialistas, porque nós estamos interagindo conosco mesmos, com os nossos conflitos, nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Nós estamos interagindo com os outros e estamos interagindo com a natureza, com as plantas, com os animais, com a natureza, com os eventos, com as situações do dia a dia. Então, isso é estar no mundo, é ser no mundo. E como nós estamos falando de prevenção de suicídio, aí a gente lembra Leon Denis, que no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele escreveu: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. Quer dizer, nós somos seres transitórios no mundo, é o problema de ser no mundo. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Vou repetir. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. E nessa palestra, o professor Rúdio, ele colocou como título: como ajudar o outro a resolver seus problemas existenciais. E ele explica o que são problemas existenciais. São dificuldades significativas que atrapalham a realização dos nossos desejos. E aí ele traz todo um estudo sobre isso. Ele diz assim: todos os problemas, eles possuem 3 elementos interligados. Tem o desejo, tem o objetivo e tem o obstáculo. Então, vamos exemplificar uma situação hipotética. Uma moça, ela ganha bem, mora com os pais, mas ela quer montar o seu próprio apartamento, ela quer ir morar sozinha, ela quer se tornar totalmente independente, mas os pais se opõem a que ela saia de casa. Então, qual é o desejo dela? Tornar-se totalmente independente. Ela já é financeiramente independente, mas ela quer ser totalmente independente. Então, o objetivo dela é morar sozinha, mas o obstáculo é a oposição dos pais. Então, o desejo tem essa finalidade de atender às nossas necessidades, às nossas carências. E existem necessidades físicas, por exemplo, eu estou com fome, vou comer. Eu tenho uma necessidade psicológica, eu preciso ser amada, eu vou procurar uma companhia. Eu tenho desejos, necessidades sociais, eu quero prestígio, quero ser reconhecida, quero elogios. E aí a gente lembra da pirâmide de Maslow. Acho que muita gente aqui conhece a pirâmide de Maslow. Abraham Maslow,
Ele foi um filósofo humanista psicólogo humanista do século passado norte-americano, e ele elaborou a hierarquia das necessidades. Então, ele imaginou assim uma pirâmide dividida em 5 níveis. Cada degrau traz uma necessidade. Então, o degrau mais baixo representa as nossas necessidades fisiológicas. Então, a gente tem necessidade de ar, água, de alimento, de repouso, de sono, de sexo. Aí, no nível seguinte, o segundo, né, de baixo para cima, é a necessidade de segurança. Então, nós queremos um lar, uma casa, moradia. Nós queremos um carro para que possamos nos locomover para lá, para cá. Nós procuramos um emprego para que obtenhamos estabilidade financeira. E daí o nível seguinte é a necessidade de afeto. Nós procuramos as relações sociais porque nós queremos nos alimentar com as amizades, nós queremos bons relacionamentos com os familiares. Aí vem o nível seguinte, o quarto, de baixo para cima, é o nível da necessidade de estima, de reconhecimento, porque eu quero que os outros confiem em mim, eu quero que os outros me respeitem, me valorizem, me levem em consideração, para que eu me sinta visível. E aí, na pontinha da pirâmide, é o último nível, é o da realização pessoal, ou da autorrealização, e em que a gente preenche esse nível através do autoconhecimento, que nos leva ao autoamor e a uma plenitude, sentindo-nos filhos de Deus. Então, a gente vê que, na pirâmide de Maslow, as complexidades vão se tornando cada vez mais crescentes conforme vamos de um nível para o outro. Então, no nível fisiológico, eu estou com sede, minha garganta está ruim, inclusive eu bebo um copo de água. É tão fácil, né? Qualquer um consegue. Mas, depois, eu quero uma casa, quero um emprego, já tenho que me esforçar um pouco mais. Se eu quero amizades, bons relacionamentos, é um projeto para a vida inteira. Então, conforme nós vamos subindo na escala, né, da pirâmide, na hierarquia das pirâmides, os desejos vão se tornando cada vez mais complexos, por consequência, os objetivos também vão se complexificando e também os obstáculos. Por isso, esses desejos quando surgem os obstáculos, os problemas, a resolução desses problemas se torna cada vez mais difícil, exigindo cada vez mais de nós. Maior capacitação, maiores habilidades sociais. Então, eu estou com sede, é fácil eu pegar um copo de água. Mas se eu quero entrar na faculdade, basta querer, como pegar um copo de água, que é um movimento, né, motor. Não, eu vou ter que me esforçar muito para conseguir uma vaga na faculdade. E aí, por exemplo, lá no último nível, autorrealização, é um projeto para a vida inteira. Nós estamos falando tudo isso para entender quando o outro nos traz o problema. Qual é o desejo dele? Qual é o obstáculo que ele vê no caminho? Então, os obstáculos são essas barreiras para que possamos atingir os objetivos, para que nossas necessidades possam ser atendidas. Mas esses obstáculos podem ser do mundo exterior. Então, são pessoas, situações que nos impedem de conseguirmos tudo que nós queremos. Mas podem ser também do nosso mundo interior, que são as normas, os condicionamentos, as crenças limitantes, tudo aquilo que fomos internalizando desde muitas vidas e também na nossa infância. Então, por exemplo, quando eu falo, eu não sou capaz, não, isso não dá para mim, eu não mereço, eu não consigo. São barreiras internas. Esses obstáculos podem ser reais, fantasiados, imaginados. Por exemplo, no caso da moça lá, a moça que quer morar sozinha. Então, os pais realmente não vão permitir que ela saia de casa, é um obstáculo real.
Ou então ela só imagina, ah, não, sabe, gente, eu conheço meus pais, eles não vão permitir que eu saia de casa, imagina, eu nem vou tocar no assunto. Ela supõe, mas esses obstáculos podem ser parte real, parte imaginados. Então, os pais até, eles não gostariam que ela saísse de casa, eles se preocupam, mas eles sabem que seria para o bem dela, eles não vão se opor, apesar da preocupação. E aí tem também a outra questão, como ser empático diante do outro. Nós precisamos entender que a realidade não é uma coisa concreta, ela é subjetiva. O que significa isso? Cada um percebe a realidade de uma forma diferente, a realidade é individual. Mesmo nas cores, tem gente que fala assim, ah, isso é azul, não, isso é verde. Essa é uma questão de percepção das nossas células aqui do olho, né, os cones e bastonetes, mas é tudo muito mais profundo, envolve significados, valores, novamente são as diferentes bagagens que trazemos. Por isso que o professor Rudolf diz assim, olha, em relação quando nós estivermos num diálogo de ajuda, querer resolver os problemas existenciais somente com a pura lógica e objetividade é uma utopia. Tipo assim, 2 mais 2 dá 4. Não, você faz isso que vai dar certo. Será que essa pessoa tem todos os recursos, tem a capacidade? É o que ela realmente quer? Então, querer resolver os problemas existenciais somente com a pura lógica e objetividade é uma utopia, porque o peso da subjetividade é sempre muito grande, e na maioria dos casos, talvez o maior. Então, se eu falar para o outro, ah, isso não é nada, se eu fosse você, viu? Eu estou vendo o problema sob a minha ótica, a minha experiência, os meus valores, que são diferentes, cada um é um. E aí tem mais coisas que complicam nesse caminho todo. As emoções, os sentimentos, os problemas existenciais, que são aqueles problemas significativos que tolhem a realização dos nossos objetivos, eles sempre estão acompanhados por emoções e sentimentos. Eventualmente, surge um problema e a gente até pode assim ficar alegre, entusiasmado. Ah, tá bom, olha, eu perdi o emprego, mas, sabe, eu agora tenho oportunidade de conquistar algo melhor, mudar sabe, a minha área. Eu já estava cansado, eu não tinha coragem de pedir a conta, mas foi bom, porque no fundo era isso que eu queria, vou assumir com coragem. Mas na maioria das vezes não, porque justamente o problema existencial frustrou o nosso desejo. Quais são os sentimentos e emoções que acompanham tudo isso? São sentimentos e emoções negativos, né? A gente fica contrariado, fica irritado, fica com raiva, fica com medo, fica com vergonha, a gente se sente fracassado, a gente fica triste, às vezes magoado com o outro, se sente culpado. Então, esses sentimentos negativos nos levam a uma perplexidade, muitas vezes. Nossa, como é que essas coisas foram acontecer comigo? Por que não deu certo? Como eu fui capaz de me sentir assim, tão derrotado? É uma perplexidade. E sentimento de impotência, de insegurança, tudo isso leva a uma confusão. As pessoas dizem assim, ah, eu não sei mais o que eu quero da vida, eu não sei nem mais o que eu faço da minha vida. Mas essa confusão é uma realidade distorcida. Tipo assim, ah, eu não sou capaz, eu não valho nada. E aí toda essa distorção da realidade, essa confusão mental acaba nos inibindo, nos travando, e a gente acaba não vendo as soluções. E é isso que acontece com as pessoas que se suicidam. O problema é tão imenso, é tão englobante, elas quer aquela visão em túnel, né? Só enxerga aquilo, e aí não vê mais solução nenhuma, acaba se suicidando. Vamos pôr um pouco mais de areia no olho, gente? A emoção pode estar reprimida. Olha, vamos ver. Quem fala, Deja, no atual momento,
Não vemos mais falar sobre a taxa de suicídio, saiu do foco. Essa situação pode acentuar os casos? Existe algum órgão cuidando de nos informar se aumentou ou diminuiu? Então, veja aí, demais amigos, eu fiz uma pequena pesquisa essa semana, e aí os estudiosos do mundo inteiro, o que eles dizem? Que, no caso da pandemia, a tendência do suicídio é aumentar. Primeiro, há um recrudescimento da depressão, isso mesmo a Universidade Federal do Rio de Janeiro já comprovou. E a depressão é uma das principais causas do suicídio. E todos esses fatores de estresse que acontecem, medo, insegurança, não sei o que vai ser de amanhã, essa situação de isolamento, são fatores de estresse que levam à depressão, ao medo, à ansiedade, ao pânico, ao suicídio. O pânico é o seguinte, nós temos a memória do medo. A memória do medo é todo aquele medo que a gente já vivenciou em outras vidas e nessa vida, fica no nosso inconsciente. Mas tudo isso fica nós conseguimos administrar enquanto o estresse não é muito grande. Mas quando o estresse se torna exacerbado, nós perdemos esse controle. E aí nós entramos em pânico. Quanta gente se suicidou porque entrou em pânico ao saber que estava com o coronavírus 19. Mas as pessoas, os estudiosos de vários países, eles dizem que o pós-pandemia pode ser ainda pior em relação ao aumento de casos de suicídio. Por quê? Depois, a pessoa fala, mas o que vai sobrar? Nossa, eu perdi algumas pessoas da minha família, eu estou sem dinheiro, perdi meu emprego. E a solidariedade que está havendo hoje, esse voluntarismo, pode arrefecer depois da pandemia, porque cada um também vai lutar pela sua própria sobrevivência e às vezes acaba não tendo energia, fôlego para ajudar o próximo. Então, a tendência é que vai aumentar o número de suicídios durante a pandemia e depois da pandemia ainda mais. Se a gente entra na internet lá no CVV, tem muitos artigos do CVV falando que o que eles estão recebendo de pedidos de ajuda está, assim, um número alarmante no Brasil inteiro. Mas não, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Posso fazer um comentário? Claro, Fredson, por favor. Oi, gente, desculpa me intrometer aqui na palestra que está sendo um espetáculo da Elizabeth Simon, reconhecida mundialmente. Sobre o que a Deja falou, eu queria fazer um comentário, mas é um comentário pessoal, tá? Eu, como algumas pessoas sabem, aqueles que estão mais próximos, eu passei, até muita gente, na verdade, eu tenho passado por um momento bem difícil e em há mais ou menos uns 3 meses, 1 mês e meio antes de começar as crises da pandemia, eu precisei passar num pronto atendimento por conta de uma crise de estresse, e depois disso eu precisei ir para o CAPS, fui atendido por um psiquiatra, graças a Deus, uma pessoa muito atenciosa, ficou comigo mais de 1 hora, e me disse que eu estava entrando num processo depressivo, que eu precisava tomar medicação, entrou com uma medicação, não me dei muito bem, depois passou para a famosa e famigerada fluoxetina, e eu comecei a tomar fluoxetina. Quando começou a pandemia, aí o que acontece? Eu tinha 2 caminhos, ou eu entrava em desespero, ou eu entrava em atividade. Eu diminuí o meu fluxo de trabalho, como era natural, pelo tal do fique em casa, que é muito importante, pelo menos eu considero, só que ao mesmo tempo a gente começou a fazer as lives do Recanto diariamente, todas as noites. Foi uma atividade que eu comecei a fazer, e comecei a fazer algumas campanhas que a gente chamou de Quarentena Sem Fome. Estou fazendo propaganda não, estou dizendo o seguinte: por conta da pandemia, eu comecei a entrar em algumas atividades que consumiram meu tempo, e logo eu percebi que a fluoxetina não estava sendo necessária. Conversei com o médico que estava me atendendo, disse que eu estava querendo parar, porque eu não estava sentindo mais as coisas que eu sentia. Ele me pediu para parar por 1 semana, parei por 1 semana, voltei e ele falou que eu podia ficar sem tomar, mas qualquer necessidade eu voltar a falar com ele. Ou seja, nesse período, e por conta dessa experiência pessoal,
eu não precisei, mas eu quero, na verdade, chamar a atenção para uma outra coisa que ele me falou. Quando as coisas voltarem ao normal, ainda que a gente saiba que vai ser um normal diferente do normal de 2019, quando as coisas voltarem ao normal, você volta aqui, porque o pós-pandemia, para os depressivos, às vezes, isso está em perfeita sintonia com o que a Beth falou, foi o meu psiquiatra que me disse, o pós-pandemia, às vezes, é bem pior do que o pré-pandemia, né? E ele falou da pandemia, mas ele estava dizendo o seguinte, ele disse, e ele me explicou isso cara a cara, isso pode acontecer porque alguém da sua família morreu, porque uma empresa faliu, você pode naquele momento sentir que tem um gás a mais para trabalhar, para correr atrás, porque existe um evento externo te impulsionando. Mas quando esse evento externo, que agora é pandemia, lá nos Estados Unidos, em 2011, foi a queda do World Trade Center, na Indonésia foi o tsunami, as pessoas experimentam momentos de crise de maneira diferente, mas uma parcela das pessoas diminuem todos os sintomas da depressão, uma parcela das pessoas diminuem todos os sintomas da depressão, adquirem uma força que a gente não sabe de onde vem, mas quando passa o momento de crise, existe uma forte possibilidade dessa pessoa voltar para o estágio inicial da depressão, ou talvez até mais grave. Então, quando acabar a pandemia, volta aqui. Foi o que ele me falou. Tá bom? Era só esse comentário, não sei se foi pertinente, penso que sim, mas eu estou descendo de novo e deixo vocês com a Beth. Obrigado. Obrigada, Fredson. A gente estava falando assim, de colocar mais areia no olho. Nós estamos falando de emoção e sentimento, que né, geralmente eles vêm de uma forma negativa, mas muitas vezes essa emoção pode estar reprimida, quer dizer, escondida, está lá no inconsciente. A pessoa não consegue elaborar, entender, identificar. Então, se a pessoa vem, né, está lá no telefone, eu estou com medo. Então, para que a gente consiga desenovelar toda essa confusão, ajudá-la a enxergar o que o outro está sentindo, nós podemos perguntar, mas você está pressentindo ou vendo algum perigo? Você está se sentindo ameaçada? Esse perigo é real? Até que ponto ele é real ou é você que está imaginando? Então, é uma forma de fazer com que a pessoa tenha contato com essas suas emoções reprimidas, venha à tona e se esclareça. Ou então, às vezes a pessoa fala, eu estou com tanta raiva, você não sabe o que me aconteceu. Raiva é decorrente de frustração. E a gente pode perguntar assim, puxa, mas o que você tanto queria e não conquistou? O que desejo que você não conseguiu realizar? Bom, você não conseguiu realizar isso por quê? E o que você pode fazer para conseguir? E que outras coisas tem para colocar no lugar? Então, a gente pode ir fazendo a pessoa pensar, sair, né, dessa visão em túnel e ver outras perspectivas. Ou se a pessoa está triste. Triste é por conta de perdas, pode ser de emprego, de ente querido, qualquer coisa. Então, a gente pode dizer, mas então fala, né, das suas perdas, deixa a pessoa desabafar, fazer uma catarse, que é o que ela está necessitando naquele momento. Então, o diálogo de ajuda tem essas características, nós precisamos ser muito atenciosos, muito sensíveis, muito empáticos, e nunca apresentar a nossa solução, porque a nossa solução é para a nossa realidade. Nós precisamos ser tipo um espelho, o espelho só reflete a imagem. Então, o diálogo, ele é feito de perguntas e respostas, a gente vai refletindo o que o outro está falando, o que o outro está nos mostrando, para que ele organize os próprios pensamentos. E com essa organização de pensamentos, ele pode ter novas percepções, que são os insights. Esses insights podem ser as intuições, que são as mensagens da nossa própria alma, do nosso próprio espírito, ou pode ser as inspirações, que são, né, os nossos mentores, os benfeitores espirituais que nos acompanham. Então, é ajudar o outro a identificar os elementos do problema, o que você tanto deseja, e qual é o objetivo para você suprir essa carência, esse desejo? Quais os obstáculos do seu caminho? Mas também é importante mostrar que nós precisamos ser flexíveis. As soluções buscadas, elas precisam ser viáveis, possíveis, plausíveis, exequíveis, porque às vezes uma solução é muito bonita na teoria,
mas não dá para colocar em prática. Então, para colocar no concreto, né, a busca de soluções, ajudar a pessoa a pensar, tá bom, o que você quer fazer? Como? Onde? Como? Não esquecendo de prever quais os obstáculos que podem surgir e como superá-los. Mas, às vezes, a única solução que a pessoa tem, a única solução possível é conviver com o problema. Por exemplo, a morte. A pessoa, o ente querido desencarnou, uma doença incurável. Então, não tem como reverter, né, essa situação. E aí a pessoa pode tomar dois caminhos diante dessas únicas probabilidades de convivência com o problema. Ela pode se irritar, se revoltar, ficar desanimada, se sentir derrotada. Ou não, ela pode encarar essa situação como um desafio, com muita coragem, criatividade, buscando novas perspectivas. Importante também é entender o porquê e o para quê do problema, para que a gente não se sinta vítima, injustiçado. Porque é a causa do problema, a gente planta e colhe. E o para quê é a finalidade. Todo problema traz um aprendizado. O que essa situação está me mostrando? Onde eu preciso me modificar? Bom, diante aqui da contribuição do professor Rúdio, que trouxe técnicas e conhecimentos, nós ficamos um pouco mais preparados, né, para ajudar os outros através do diálogo. Mas a preparação tem que ser constante. Que adianta eu não ser empática, eu ser intolerante, preconceituosa, e que adianta? Toda essa técnica, todo esse conhecimento, dessa preparação constante é a reforma íntima, é nós buscarmos o nosso equilíbrio interior, estarmos bem para poder ajudar. Ninguém consegue ajudar o outro se não está bem consigo mesmo. Então a gente lembra, né? O encontro é essa ponte estreita. Pode ser fatal. A gente pode ajudar e prejudicar ainda mais. Então, assim, a fala do professor Rúdio é essa. Eu trouxe só uma última frase de reflexão. Depois, aí, a gente abre para perguntas, da Madre Teresa de Calcutá, porque como né, o Fredson, a Denise, o Wagner disseram no início, nós temos oportunidade de ajudar quem está se aproximando de nós, né, quem está em sofrimento. Diz assim a Madre Teresa: nós podemos curar as doenças físicas com remédios, mas a única cura para a solidão e o desespero se chama amor. Existe muita gente no mundo que é capaz de morrer por um pedaço de pão. Mas existe muito mais gente capaz de dar a vida por uma migalha de amor, para conseguir uma migalha de amor. Gente, obrigada pela presença de vocês, pela companhia, e fico à disposição aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Posso falar? Claro. Só colocar uma coisa para vocês, amigos expositores. Talvez eu já tenha comentado isso com vocês algumas vezes, mas sempre é importante lembrar essa história. Vou colocar nomes porque a pessoa permitiu que colocasse o nome, tanto é que ela falou isso numa palestra, numa aula no curso de expositores. Diz que quando o Forte veio do Rio de Janeiro para cá, para São Paulo, a situação dele ficou muito complicada, não tinha emprego, enfim, vários fatores que fizeram com que a situação dele estava bastante complicada. Aí diz que um dia ele foi procurar um emprego ou ver alguma coisa e foi para o ponto do ônibus para pegar o ônibus para vir embora para casa. Quando a situação já estava ruim demais, vários problemas, desemprego e outras coisas. Aí começou a chover. E diz que essa água começou a subir pelo pé dele,
E conforme foi subindo pelas pernas, diz que ele perguntou, né? Ele falou, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que está acontecendo isso? Então, diz que imediatamente ele ouviu, porque você tem que vivenciar o que você fala. Porque falar é muito fácil. Então, quando nós queremos ser expositores, quando a gente porque não é querer ser, gente, porque expositor já é, né? O expositor, ele já é, ele não quer ser, ele já é. Quando nós vamos lá e falamos, nós precisamos pensar que nós também podemos passar pelas mesmas situações. Que as coisas acontecem também com o expositor, com o dirigente de casa, tudo acontece com todo mundo, nós não somos diferentes de ninguém. Mas também fica mais fácil da gente consolar aquela pessoa que está passando por um problema. Fica mais fácil da gente falar para aquela pessoa, explicar para ela, contar para ela e muitas vezes nos colocarmos, todas as vezes, nos colocarmos no mesmo patamar. Olha, comigo também acontece, eu também tenho problemas, só que tem solução. E aí nós colocarmos o evangelho que nós conhecemos, porque nós somos melhores. Fazer realmente a nossa parte como expositores. E agora está na hora da gente provar, né? Que a gente realmente tem pensamento positivo, que nós conseguimos chegar lá, que nós somos os espíritas que Jesus espera de nós. É fácil? Claro que não é. Vira e mexe, eu me pego chorando, às vezes até desesperada. Mas, de repente, a gente tem que respirar e falar, não, peraí. Né? Eu estou passando por um momento terrível, como todo mundo, como ninguém nunca esperava. Então, é isso, procurar manter o equilíbrio. Procurar se estruturar, mesmo que seja embaixo de choro, embaixo de tristeza, mas nós não podemos desistir, gente. Nós somos espíritas, mais do que isso ainda, né? Aliás, mais não. Nós somos espíritas. E, além disso, nós somos expositores. Nós precisamos ter boas palavras, não palavras de desânimo, como a Beth falou. É isso mesmo, pessoal, é só isso que eu queria falar. Muito obrigada, viu? Fredson, seu microfone não está aberto. E agora estão me ouvindo, certo? Bom, a Ana Cris falou aí, mas já... Então, Cris, a gente havia planejado realmente uma fala não muito longa, né? A Beth foi primordiosa nesse sentido, para que sobrasse algum tempo para que a gente pudesse ter esse diálogo, porque a gente não está na sala do João Ramalho, né? A gente não consegue levantar a mão, soltar a nossa voz, fazer a pergunta, fazer o comentário. Então, a ideia é que, através dos comentários, a gente interaja, porque assim a gente consegue trazer mais contribuições, né? Deixa eu só colocar aqui, em relação ao que a Deja tinha, a Deja colocou um novo comentário que eu vou trazer para a tela, mas eu quero mostrar para vocês aqui, tem várias pesquisas, eu vou colocar só um título de uma delas, que mostra uma das coisas que acontece quando a gente tem tragédias. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ó. Tá na tela aí, ó. Após Lama, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédios. Então, durante o momento, o turbilhão mais grave da crise da Lama de Brumadinho, a taxa de suicídios não se percebeu mais alta, mas logo após a tragédia, quando as pessoas tiveram que, de fato, encarar as consequências do problema, elas tiveram, vamos dizer assim, um choque de realidade. E esse choque de realidade nos coloca de novo de par e par, de ombro com as nossas antigas frustrações, mas acrescentando as novas frustrações. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês agora, porque eu estou com um computador aqui que eu perdi todas as informações, mas eu tinha, né, vou ter que refazer as pesquisas, mas eu tinha uma porção de dados sobre, por exemplo, o
pandemia da gripe espanhola, sobre o que aconteceu, por exemplo, depois da Grande Depressão, da crise americana de 29 a 32. Durante a crise, a gente não tem nem condições de medir, porque todos os profissionais da área de saúde ficam atentos àquilo que é prioridade, que é, no caso da gripe espanhola, dessa que nós estamos vivendo, o atendimento das necessidades mais urgentes, que são da própria pandemia. Mas logo depois a gente percebe um aumento, uma curva crescente no número de pessoas com depressão, de pessoas com suicídio, e os dois irmãos, inclusive, que fundaram os Anônimos no mundo inteiro, chamam-se Bill e Bob, eu acho que são irmãos, não tenho certeza, os fundadores dos Alcoólicos Anônimos. Eles fundaram os Alcoólicos Anônimos porque muitos empresários ali em Manhattan começaram a se suicidar logo depois de adquirir o vício infreável, né, de consumo de álcool. Até que, como vocês devem lembrar da história, houve até uma proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos por alguns anos. E os Al Capones da vida, os primeiros grandes traficantes, surgiram para contrabandear garrafas de cachaça, mas é uma cachaça mais cara, né? Mas basicamente foi assim que surgiu. E as taxas de suicídio normalmente aumentam depois. Por isso, a ideia da Denise e da Beth de a gente retomar as atividades, mesmo que virtualmente, é muito válida, porque a gente vai precisar atuar ainda mais nessa área. Deixa eu tirar aqui a imagem, acho que a gente já viu, deixa eu tirar aqui essa imagem. E agora voltamos todos para a tela. Eu vou pôr aqui na tela alguns comentários que estão aparecendo, tá? Primeiro foi da Deja, logo depois da gente pedir. Eu vou colocar, não li ainda, vou colocar para que ela tenha aqui o espaço de fala. Eu vou ler a pergunta e quem quiser responde aí, tá, gente? Eu vou verbalizar para a gente, até para quem está assistindo aí, de repente precisa estar usando um celular, talvez tenha mais dificuldade de ler, tá? Vou verbalizar para vocês. A Deja diz o seguinte: muitos estão isolados nesse momento. Então, como conseguir fazer chegar o consolo aos que precisam ser dissuadidos da ideia do suicídio, quando muitos estão limitados no convívio social? Quer falar, Beth? Wagner, Denise? Bom, e assim, a gente tem como se fala, uma rede de atuação dentro dos nossos conhecidos. O que a gente pode fazer nesse momento é ligar para aqueles que a gente sabe que estão morando sozinhos, que estão passando por problemas emocionais graves, porque se a pessoa está assim, ela não liga. Então, a gente tomar a iniciativa. Como é que você está? Não estou muito legal. Posso te ligar, né, mais vezes? Vai me ligando. A gente puxar a pessoa para o convívio social, puxar ela para a vida. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é isso, porque por causa do isolamento social, a gente não consegue ir muito além. O próprio CVV está trabalhando à distância, com poucas pessoas que estão presencialmente, eles estão super atarefados. Então, a gente tem que se reinventar. Nesse caso, é ajudar as pessoas que a gente conhece, os familiares, amigos. Se a gente desconfia, será que aquela pessoa está bem? Será que não é o nosso mentor nos dando um toque? O mentor dela avisando o nosso mentor para que a gente ligue? Então, não deixa passar essa oportunidade, né? Uma ligação, a gente está em casa mesmo, deixa muita coisa para lá e vai bater um papo com a pessoa nesse sentido, né? É uma ponte estreita, eu não vou criticar, não vou ser preconceituosa, não vou julgar, não vou colocar minha opinião, vou ouvir, ajudá-la a entender o que está acontecendo com ela. Deixa eu só complementar isso que a Beth acabou de falar e que tem a ver com essa questão que foi colocada aí pela Deja, né? Porque é uma experiência pessoal, né? Eu e o Fredson trabalhamos na mesma empresa, não nos conhecemos dessa empresa, mas a gente trabalhou na Tivit, né, um tempo atrás aí. E a Tivit comprou a empresa na qual eu trabalhava e por isso eu acabei sendo funcionário dessa empresa. E durante esse tempo que eu fui funcionário da Tivit, eu tive um chefe que era um cara assim, gente finíssima mesmo, né? Mas o ambiente de
de desenvolvimento e gestão de projetos de uma empresa de consultoria que atende um clientinho chamado Bradesco, é praticamente um inferno na Terra, né? É uma coisa assim absurda de estresse, é uma coisa muito absurda mesmo. E essa pessoa, esse Fernando, que era meu chefe na época, eu percebia, né, que ele era uma pessoa boa, coisa e tal, mas a gente não conseguia se relacionar tanto assim pessoalmente, né, a ponto de, sei lá, um ir na casa do outro, conversar sobre coisas que não fossem praticamente só relativas ao trabalho e ao estresse do dia a dia. Mas depois aconteceu que essa empresa que comprou a nossa empresa, né, que era a Tivity, comprou também uma outra. E por conta disso começou a inchar de gente dentro da empresa e eles começaram a se livrar dos profissionais para poder fazer uma substituição. Resultado, né? Ele, que era meu chefe, foi mandado embora, eu fui mandado embora, um monte de gente da empresa que a Tivity tinha comprado antes, que era minha, foi mandado embora. E a gente se separou, se afastou uma vez ou outra, só a gente conversou. Mas recentemente, foi ontem, né, durante a pandemia, esse meu ex-chefe, né, Fernando, ele me escreveu pelo WhatsApp dizendo assim, olha, eu estou entrando em contato com as pessoas que foram importantes para mim porque eu não estou sabendo da vida delas. Eu queria saber como é que você está, porque para mim você é uma pessoa importante. Como você está? Como está a sua família? Como estão as pessoas do seu relacionamento? Como você está se sentindo? Como você está passando por isso, né? Então, é exatamente isso que a Beth estava falando, né? Será que nem sei se esse cara é espírita, acredito até que seja, né? A gente não chegou a conversar tanto a esse ponto. Mas será que o mentor dele não deu uma cutucada nele e falou assim, dá uma ligada para os teus amigos aí, né? Faz alguma coisa que utilize os meios disponíveis, e essa é uma coisa boa que está acontecendo durante essa pandemia, a gente está aprendendo a usar esses recursos de conexão virtual de uma forma que antes a gente não usava, né? Estender, na verdade, a possibilidade de utilizar esses recursos para aproximar humanamente as pessoas, gente, é uma dádiva desse momento, né? É uma coisa que eu, sinceramente, não acreditava que isso fosse possível de acontecer, mas nós estamos usando essas redes sociais, né, esses contatos virtuais, de uma forma que realmente está edificando a natureza humana, o nosso lado humano, né? Então, tem tudo, eu só quis dar esse pequeno testemunho, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a Beth falou e que responde aí a questão colocada pela Deja, né? A gente pode não conseguir se aproximar para dar um abraço, mas pode se aproximar da pessoa virtualmente para poder falar que a gente se ocupa mais do que se preocupa com ela, né? Fazer um contato é se ocupar com a pessoa, né? Buscar falar com ela, buscar mandar uma mensagem, qualquer coisa que seja possível fazer em termos de comunicação, né? É uma conexão, e uma conexão começa no coração, começa na intimidade para poder se expandir pelos meios que tiver disponível, né? É isso que eu acho. É isso aí. Eu acho que, como sempre, o Wagner foi cirúrgico no comentário, né? Uma precisão fantástica. E se me permite acrescentar, não concluir, porque já está concluído, mas acrescentar uma pequena observação, é preciso também que a gente volte lá atrás naqueles nossos encontros e se recorde de uma regrinha básica. A gente pode ajudar, mas a gente não tem condições de assumir o livre-arbítrio de ninguém. Então, pode ser que aconteça mesmo a gente tentando ajudar, alguém venha a realizar o suicídio. A gente vai até chorar, né? E quem diz que quando se evolui chora menos, não lembra de Jesus no versículo mais curto de toda a sua história, pelo menos do ponto de vista de divisão versicular, né? O versículo mais curto. O Wagner está aqui que pode me corrigir, mas eu fiz uma releitura umas 2 ou 3 vezes de ponta a ponta para encontrar e não vi nenhum mais curto. É assim, ó. Ele chorou. Quando ele estava chegando na cidade de Betânia, Lázaro estava no túmulo, tinha 4 dias, Marta se aproximou, se eu estivesse aqui e tal, aí Maria só chora. Pô, mestre, seu amigo está morto. Ela chorava copiosamente. O que está registrado nesse versículo?
ele chorou. Jesus chorou de desespero ou de alguma coisa do tipo? É claro que não, ele sabia, eu vou chegar ali, eu chamo o espírito de volta, faço alguns ajustes ali, porque morto mesmo ele não estava, faço algumas reconexões, copiar um amigo meu, faço assim, faço assado e tal, Lázaro vem, Lázaro volta, acabou o problema. Então Jesus não chorou por Lázaro, nem chorou pelas pessoas, ele chorou pelo choro da amiga. Então isso é empatia, não é falta de conhecimento. Então a gente vai chorar, mas gente, vai chegar no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, no nosso telefone, a informação de que alguém que a gente queria ajudar, infelizmente se suicidou. Isso pode acontecer, não é culpa nossa, tá bom? É só isso que eu queria colocar. Deixa eu trazer para a tela aqui. Denise, você ia comentar alguma coisa quando eu comecei a falar? Não estamos te ouvindo, Denise. Bom, enquanto a Denise vai tentando abrir o microfone dela lá, que a gente não está ouvindo, eu vou colocar aqui alguns comentários para a gente poder fazer, ainda que virtualmente, uma interação. A Ana Cris falando aqui da palestra, Beth. Grandes ensinamentos para mim, tá bom? Eu estou colocando porque, de repente, alguém está usando o celular e não está conseguindo ler direitinho, então na tela fica mais fácil, até a gente se sente mais parte, né? O Jorge também, acho que Jorge Luiz Corrêa também fez aqui, ó, algum comentário, isso mesmo, Denise, sobre a fala da Denise lá, da historinha que o Forte contou. Essa história do ônibus é famosa, hein, Denise? O Forte não se esquiva de usar o exemplo pessoal de maneira bem colocada, né? A Roseli aqui, Roseli Agostinho, também tem um comentário. Denise, como você disse, às vezes a gente também cai, mas o importante é levantar, acreditar que tudo tem um porquê. É difícil alguém usar o porquê certinho assim, né? Que legal, um porquê junto e acento no final. E usar o evangelho em nosso benefício. É isso aí, Roseli, é verdade, você tem razão. Qual é o comentário que tem a sequência aqui? De tristeza e o muito dito, infelizmente, é o seu karma, resigne-se. Palavras de altruísmo, verdade. Deixa eu ver aqui o que diz a Deja, verdade, Beth, que mais? Na sequência, o Adair Leão, uma parte representativa do nosso fortalecimento é a nossa fé, e como expositores não podemos deixar de falar sobre ela. A gente costuma dizer, a gente até falou isso nos nossos encontros presenciais muitas vezes, que qualquer palestra espírita é preventiva, né? Qualquer palestra que fale da imortalidade, que fale da fé, que fale da reencarnação, que fale da lei de causa e efeito, ela é preventiva. E a fé, com certeza, está no top de tudo isso. Virtual, lindo. Deja, inclusive, Deja, deixa eu te dizer uma coisa, você devia cantar pra gente. Você canta muito bem, hein, menina? O pessoal talvez não esteja te acompanhando lá, mas eu não perco uma, você canta muito bem, né? Meus parabéns mesmo. Deixa eu ver o que a Fatinha está dizendo aqui para a gente. Nesses momentos, os hospitais psiquiátricos ficam superlotados. E após a passagem do evento dessa natureza, se posso usar essa palavra, a situação se agrava. A parte que nos cabe é ouvir e ajudar. Verdade. Deixa eu comentar. Eu ia até comentar, deixei de lado o comentário que eu ia fazer, porque o comentário do Wagner foi exatamente na mesma linha. Mas eu criei o hábito pessoal, né? Talvez, não sei se vale como sugestão, mas eu criei o hábito pessoal. Entre algumas coisas que eu coloquei na minha rotina diária, uma delas foi fazer uma ligação. Sem prazo, sem tema, né? Não tem hora para acabar. Pode durar 1 minuto, como pode durar 10 minutos. Eu reservo um momentinho do meu dia para fazer uma ligação para alguém que o meu coração manda. Não importa quem. Todos os dias. Esses dias eu liguei para a Wanda. Todo mundo, o Wagner deve lembrar da Wanda, né, Wagner? Era palestrante no Maria Amélia, não está mais mas liguei para ela e a gente conversou lá. Como a Wanda não gosta de falar, né, e eu também não, a gente ficou conversando por meia hora. Mas eu comecei a fazer isso todos os dias, sem exceção. Eu faço uma ligação, sem pauta, sem tema, né, ligar por ligar, para saber como é que tá, para conversar e tal, e sem tempo para acabar. Não sei, acho que Fredson. Oi, fala, querida. Eu também assumi, assim, esse compromisso comigo mesma. Cada dia, ou às vezes dia sim, dia não, eu ligo para alguém. Eu pego lá a minha agenda, falo, nossa, essa pessoa é bem idosa, está morando sozinha, vou ligar para ela.
Então, eu vou selecionando as pessoas que eu acho que possam estar precisando de um bate-papo. Eu também assumi uma tarefa assim para mim, eu acho muito bacana. A gente até reativa as nossas amizades, os nossos contatos. Verdade. Fredson, Oi. acho que você está descendo nos comentários, acho que passou que é uma sugestão da Delva, às 10h54, dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver, se passou foi deslize meu. Não, Pronto, vou trazer de volta, depois eu ponho do Wagner novamente. Leia aí, Wagner, leia aí. Não, tá lá, talvez pensar em dinâmica de estudo com livros da doutrina da própria Joana, em referência a suicídio e estudos da área científica também. É uma sugestão da Delva, né? Talvez a gente possa, inclusive, fazer isso dentro do nosso ambiente aqui, né? Mesmo virtual, aqui, talvez uma oportunidade de fazer isso para próximo encontro, tal. Eu acho uma ideia boa. Na linha do que ela está colocando, a gente pode trazer aqui de repente, né, vamos dizer assim, até a Denise a gente estava conversando nesse ambiente virtual, pessoal, vocês que estão nos assistindo no YouTube agora, a gente estava conversando sobre já marcar com vocês o próximo encontro deste, né? Aí que a gente conversou, a gente entendeu que seria mais interessante finalizar nossa ideia era finalizar por volta das 11h15, a gente tem uns 9 minutinhos ainda. E assim que a gente finalizasse, no grupo de WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, Amigos da Prevenção, a gente perguntasse para vocês o que vocês acham, uma vez por mês, com qual frequência, não é? E qual formato, se vocês gostaram desse ou não, se foi produtivo na opinião de vocês. E vamos dizer que a gente defina lá uma vez por mês, mas não tem nada decidido ainda. A gente poderia, com base nessa fala da Delva e no que o Wagner comentou também, trazer para este canal, ou criar um canal especificamente para isso da USE, cabe a Beth conversar com o time da USE lá, fazer uma palestra semanal sobre prevenção do suicídio. Acho que aí a gente tem aqui no grupo mesmo condições de fazer isso, a gente pode, cada um de nós fazer, mas aí no formato de palestra mesmo, não é? Ou no formato de debate, como a gente está fazendo aqui, aí não precisaria ser fechado, porque hoje, essa reunião de agora, então quem estiver assistindo depois, vai entender talvez um pouco melhor com essa fala que eu vou fazer agora. Nesse momento, a gente está com 21 pessoas ao vivo, porque só estão participando quem recebeu o convite. Esse vídeo até agora, até esse momento, até a hora que a gente encerrar, ele está no YouTube como não listado, então ninguém encontra, somente os convidados. Assim que essa reunião acabar, a gente vai disponibilizar e quem mais quiser, se vocês quiserem compartilhar com amigos e tal, aquilo que está nesse vídeo vai ficar público. A gente pode, para estes outros estudos, como a Delva mencionou, colocar como público desde o começo, não é? A gente tanto pode fazer ao vivo, live, como pode fazer a gravação e depois publicar. É um caminho, mas não necessariamente só esse, né? Mas é mais um. É isso aí. A Denise está com um problema no áudio dela, a gente não está conseguindo escutar ela. Tira o comentário, Fredson, para a gente ver se o microfone dela está aberto. Está aberto. Está aberto. Daqui eu consigo ver, está aberto. Acho que é alguma coisa de plug, talvez. Talvez é alguma coisa de física. É isso aí. Agora sim. Era plug. Fala aí, Beth. Eu acho que você queria comentar alguma coisa, Denise. Não, acho que tudo mais ou menos foi dito. Eu só queria falar a respeito de falar com as pessoas hoje em dia, gente. É tão fácil que nós temos tanto meio de comunicação de graça, né? É o WhatsApp, nós temos câmera no WhatsApp, nós temos telefone no WhatsApp, nós temos telefone no Facebook. O telefone feito pelo Facebook, o telefonema também é muito bom, a conexão é boa, nós podemos só escrever, então nós não temos desculpa para não falar com os outros. E isso faz bem para a gente também. Esses dias eu estava lendo um texto do Lair Ribeiro. Não estou dizendo aqui que eu gosto ou não gosto dele, gente. Eu só estou dizendo que eu estava lendo um texto dele e tinha uma coisa muito interessante, que eu achei que era o seguinte: cuidem da saúde, arrumem tempo, nós temos mais no mundo, agora é tempo. Arrumem tempo para cuidar da saúde, senão nós vamos ter que ter tempo para cuidar da doença. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar das pessoas que a gente pode ajudar, nesse sentido, de realmente o verdadeiro espírita, né? De fazer o máximo que a gente puder para ajudar o nosso próximo. E se esse próximo tiver em
condição, né, que nem, condição entre aspas, né, de se suicidar, estiverem em vias de, vamos fazer o máximo de vulnerável, nós. né? O que não significa que nem diz o Fredson que nós vamos conseguir. Mas fazer nossa parte é o mais importante nesse momento. Vamos fazer nossa parte. E ajudar a gente mesmo, viu, gente? Porque quando a gente não se ajuda, a gente também está cometendo um suicídio, entre aspas. É isso tá? aí. Beijão para vocês e obrigada aí pela presença de todos. Tá. Eu vou prestigiando aqui as pessoas que colocaram mais alguns comentários. Eu vou trazer para a tela, a gente tem aí 5 minutinhos para encerrar. O Vladimir Lopes, que é do Pátria do Evangelho, está colocando aí, falar a respeito do preparo para atender e a caridade diante da condenação. Ele colocou dor, mas eu imagino que ele quis escrever da condenação. A gente tem realmente que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes pode ficar apontando muito o dedo, isso é um risco que a gente corre, né? Então é preciso tomar cuidado com isso. E a gente falar a respeito do preparo mesmo, a gente tem que estar preparado para atender, né? Normalmente, quando a gente ouve falar... Imagina, alguém chegou para você agora e falou, poxa, eu tô ruim, vou me suicidar. Às vezes a gente dá um frio na barriga. Eu até hoje, tem alguns anos que a gente se prepara para conversar com pessoas nessa condição, quando alguém fala isso para mim, dá um frio na barriga. Aí eu tenho que dar aquela respirada, e aí começar um diálogo fraterno, amigo, isso é muito comum. Deixa eu puxar aqui mais um comentário da Andrea Neri. Eu sou esperto, eu fui para o Andrea Neri porque o nome do meio eu vou pronunciar errado. A Fundação Oswaldo Cruz elaborou vários materiais sobre o impacto da pandemia na saúde mental. Há uma estimativa que entre 1/3 a metade da população possa sofrer manifestações psicopatológicas. Cirúrgico esse comentário, né? E esses modelos matemáticos utilizados são modelos preditivos, né? Utilizados por instituições sérias, eles têm a tendência de acertar, né? Eles têm a tendência de acertar. Haja visto o que está acontecendo hoje em relação aos números da pandemia. O School Imperial College fez alguns estudos e falou, olha, se o país tal fizer um isolamento de tantos %, ele vai chegar a um número de óbitos tal, e os números deles estão quase todos batendo. A Fundação Oswaldo Cruz é tão competente quanto para fazer esse tipo de estudo, foi cirúrgico mesmo o comentário da Andrea Neri, e a gente tem realmente a possibilidade de encontrar esse cenário que ela está colocando aqui lá na frente, né? O que pode mudar esse cenário? Fatores que a pesquisa não levaram em conta. Vamos imaginar, por exemplo, que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, todas as igrejas evangélicas e o movimento espírita, junto com ações do Ministério da Saúde, se concentrem em reverter esse quadro. Certamente o número que eles estimaram vai mudar, mas vai mudar por quê? Porque entraram em ação, entraram em cena outros atores que eles não mensuraram na hora de fazer o levantamento deles. E isso significa o quê? Que a gente pode mudar para melhor o resultado desses números, desses modelos preditivos que eles fazem, tá? Então, cada um de nós pode fazer uma pequena contribuição, mas sempre significativa. Deixa eu trazer aqui mais para baixo. Quem quiser comentar mais alguma coisa, comenta aí, tá, gente? Impressionante como estes encontros virtuais se mostram edificantes, né? A gente que agradece, Marcelo. A gente que agradece. Tem mais alguns comentários da Andrea, vou trazer de novo para a tela. E como estratégias de cuidado psíquico, eles enfatizam a importância de fortalecer a rede socioafetiva, mesmo que virtual, com amigos e familiares. Perfeito. Exatamente o que a gente mais uma vez falando. Cirúrgico. É isso aí. E se essa pandemia não serviu para a gente perceber que é isso que é preciso a gente colocar, a nossa parte afetiva, o nosso amor ao próximo, amor a gente mesmo, então ela não adiantou para nada mesmo, né? Ela veio trazer bem isso mesmo, desenvolver essa parte afetiva, esse amor ao mundo, amor ao Brasil, né? Que a gente estava assim tão tão desacreditado ainda, mas, gente, nós precisamos confiar, nós precisamos ter esperança, porque senão a coisa vai ficar pior ainda, né? Então, é isso, a parte afetiva mesmo, Andrea, é isso aí. Fantástico. Tem uma fala no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, no diálogo de Jesus com um doutor da lei, Hanan, o nome do doutor da lei.
Hanan chega para... Hanan está junto com outros doutores da lei, outros fariseus conversando, e sentado à beira da porta de entrada do Templo de Jerusalém tem um homem esguio, 1,70 m, 1,75 m, de feições nobres, está dito por Humberto de Campos, feições nobres e cativantes, com um olhar profundo e com um semblante sereno. Aquele homem chamou a atenção de Hanan, e Hanan vai até ele. Ixi, congelou o Fred. Fredson. Gente, vamos lá. O Fredson deu uma congelada aí. Eu acho que a gente está no ar, né? Isso, nós três estamos. Eu acho que foi alguma coisa com a transmissão do Fredson. Então, eu vou continuar lendo aqui os comentários, mesmo que eu não consiga colocar na tela, eu vou continuar lendo os comentários só para... Ah, ele apareceu de novo. A minha conexão caiu, gente, mas vamos lá. Deixa eu trazer isso de volta para cá. Nós estávamos assim? Isso. Não está muito... A sua congelou lá, mas pode... Enfim. Fala do Hanan. E o Hanan vai até Jesus e pergunta para ele, Nazareno, o que fazes em Jerusalém? A conversa é longa, tá, gente? A conversa é longa. Vamos só pegar esse ponto. Venho a Jerusalém para implantar, para trabalhar na fundação. Ele coloca assim, para trabalhar na fundação do reino de Deus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, reino de Deus? E o que pensas tu que venha a ser isso? Jesus responde, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Quando o diálogo se estende, eu sugiro que vocês leiam, vale muito a pena, mas quando a gente pensa em obra divina no coração dos homens, Deus, como dito por muitos filósofos, eu gosto muito da expressão joanina de Deus, João, né? Deus é amor, né? Se o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, aquilo que precisa se implantar em nós, o coração é uma expressão poética, né? Tudo bem, a gente sabe disso, mas basicamente o que precisamos estimular em nós é o amor, né? Nós estamos entrando na era do amor, o mundo de regeneração é uma era em que se valoriza ainda mais o amor, sem nenhum desprezo ao conhecimento, são duas asas que conduzem ao progresso, mas não é amor se não for com o outro, né? Então é importante, como a Denise falou, nós estamos na hora de estimular o afeto, nós estamos na hora, e como o comentário aqui também, de uma das conclusões da pesquisa, né? Nós temos que fortalecer os nossos relacionamentos socioafetivos. Não tem jeito de ser amor se não for assim. Tem aqui um comentário, deixa eu ver qual que eu coloquei na tela agora, porque senão eu vou me perder. Como caiu minha conexão, eu perdi a linha de onde eu estava. Você estava no comentário da André às 11h03, isso, esse aí é o próximo. Isso, evitar excesso de informações. Eu vou ser um pouquinho mais breve, porque nossa ideia era encerrar às 11h15, já são 11h18, mas sem correr também, tá? Evitar excesso de informações midiáticas, evitar uso de tabaco e álcool, estimular as atividades solidárias e buscar exercícios de relaxamento e prazer. Meditação, leitura, exercícios de respiração e coisa e tal, né? O meu exercício tem sido alterogarfismo, infelizmente. A Deja... Esse sozinho não pode, Fredson. Vamos mudar de assunto? Até porque eu assisti uma palestra de um amigo meu, esse amigo meu, ele é diretor clínico, ele é o diretor lá do hospital, do Pronto-Socorro Central de Santo André, e ele falou da ligação entre a obesidade e as complicações da Covid-19. Então eu tô especialmente triste depois de ter assistido essa palestra. Vamos lá, para o próximo. Palmira, Beth, Denise, saudade, vocês sempre nos fortalecendo com suas palavras, que verdade. Tá todo mundo com saudade, né? Eu vou lançar uma campanha. Quando acabar a pandemia, eu abraço até o capeta. Entendam que é uma metáfora, tá, gente? É uma metáfora. Mas eu abraço até o capeta se aparecer na minha frente. Tô com a saudade de abraçar. Eu também. Deixa eu responder essa pergunta do Jorge. Abraham Maslow. Então, você procura na internet, coloca pirâmide de Maslow, pirâmide das hierarquias de Maslow, tem muitos artigos. E ele é usado na psicologia social, na psicologia clínica, na psicologia organizacional, nas empresas. Então, é muito legal. Abraham, com H, né?
Maslow. A gente vai encontrar um aqui. Vou escrever aí, você coloca, tem como? É isso que eu estou fazendo nesse momento. O nome dele? É isso que eu estou fazendo nesse momento aqui, ó. Eu Pronto. vou mostrar na tela. Aqui, ó, Abraham Maslow. É isso aí, ó. Isso. É isso aí. O meu Chrome aqui está com uma ferramenta que eu não consigo mexer muito, mas basicamente é isso daí, tá? Pesquisa Abraham Maslow e vai achar esse tipo de modelinho, de modelo gráfico, né? De como a gente vai entender do assunto. Deixa eu puxar o próximo comentário. Tem alguns comentários aqui que são N, são sim, acho que é meio que resposta a alguma coisa que foi falada. A Sheila está dizendo que o comentário da Adelva foi perfeito, Adelva, acredito muito nisso. Agora o comentário dela mesmo está aqui, ó. Ela falou sobre Joana de Ângeles, sobre estudos científicos, os próximos encontros. Acho o formato excelente e a periodicidade mensal. Legal, a Wanda já deu aqui a opinião dela a respeito do que a gente estava perguntando. A Ana Cris, vamos ver o que ela colocou. As pessoas nos procuram, o WhatsApp aumentou demais, pessoas se sentindo solitárias, mesmo dentro de casa com os seus. Então, aproveito a tecnologia gratuita do sistema para as ligações. Isso aí, perfeito. Não tem nem o que comentar. Vou descer aqui um pouquinho. Qual é o próximo? Seria maravilhoso. Né? Acho que seria. Vamos para o próximo. A Deja. Precisamos orar bastante para manter o nosso próprio equilíbrio, pois está difícil. Oscilamos muito. A atual situação é muito impactante para todos nós. Gente, fala, Wagner. Não, é isso mesmo, é verdade, né? Não, é como foi dito, a gente como expositor, a gente não está alheio a ser alvo de problemas, né? Tudo nos impacta, né? Não tem como ser diferente, mas a gente precisa não deixar a peteca cair. Verdade. É necessário que a gente tenha força e se pegue na fé, né? Esse é o momento de exercitar a fé, não tem muito que possa ser diferente de fazer em relação a isso, né? Sabemos que tudo passa, nunca perderemos a fé, a esperança, nunca perdermos a fé, a esperança. Tem um comentário aqui do Oswaldo, que eu acho que foi uma coisa que ele tentou comentar lá na frente, ele colocou em vinha de luz e colocou alguma coisa que eu não consegui ler o restante, né? Mas deve ser aqui agora, ele está fazendo o comentário na íntegra, Oswaldo, muito obrigado. Em vinha de luz, 31, deve ser a lição número 31, de ânimo forte, porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 7. É um tema interessante para a gente estudar. Vinha de Luz é um livro simplesmente fantástico, né? Mas assim, gente, quando eu tô com o Wagner na tela ou por perto, eu fico com vergonha de comentar o evangelho. Toma banho, que isso, ó cara, meu. Eu chego lá, Wagner, eu chego lá. Ó cara. Deixa eu voltar aqui. Tem mais alguns comentários para a gente olhar. Deixa eu ver, da Delva, mais um da Delva. Sugestão para um bom entendimento. Leiam o livro Atendimento Fraterno do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Todos nós somos atendentes. Eu costumo pensar isso mesmo, sabe? Mesmo fora da sala do atendimento fraterno, algumas casas chamam de triagem, outras de orientação, a maioria de atendimento fraterno. Mesmo fora da sala de atendimento fraterno, todo mundo precisa estar preparado, porque é na rua às vezes, né? Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, alguém pode procurar pedindo ajuda. O que eu vou ter para oferecer? Vamos fazer uma poesia aqui, meio que de cordel. Baiano tem facilidade para isso. E quando nós trabalhamos na casa espírita, não só, em outras religiões também, mas como nós trabalhamos na casa espírita, que a gente é expositor, encaminhador, enfim, qualquer que seja a nossa tarefa, parece que, e é lógico, né, gente? O plano espiritual já dirige, já direciona. A gente vai no médico, você senta na cadeira, daí 2 minutos alguém vem falar o problema para a gente. Não é assim? Acontece
isso com a gente, porque o plano espiritual já direciona, então estejamos preparados para ajudar, né, gente? Isso aí. Eu estava pensando uma coisa, deixa eu só comentar alguma coisa. Eu estava pensando uma coisa, gente, estou vendo que nós estamos levando 1h30 hoje para ter a palestra, os comentários, ler as mensagens. Então, acho que isso pode ser aí um termômetro para a gente saber quanto tempo a gente vai precisar. O que vocês acham? É o que eu imaginei. 1h30 é um tempo bom. Palestra mais curta, um tempo por bate-papo. Esse comentário ele é bem produtivo. Legal. Isso para os encontros deste grupo. Aquela outra ideia de fazer, por exemplo, estudos pontuais, aí a gente pode só colocar a palestra com um tempo também de uns 40 minutos, mas só a palestra mesmo. Mas para esse modelo de encontro, de repente, como disse a Wanda, acho que foi a Wanda, uma vez por mês, nesse mesmo formato, das 10 às 11h30, para mim tá ótimo. Também acho que tá bom. Tem esse filme eu assisti esses dias, baseado num livro do Augusto Cury, Não Desista dos Seus Sonhos. É o Vendedor de Sonhos, né? É o Vendedor de Sonhos, o título do filme. O José Neto acho que entrou agora. Se entrou agora, querido, assim que a gente encerrar, dá uns 20, 30 minutos, provavelmente o vídeo já vai estar disponível para ser assistido do começo. Caso você tenha entrado agora, eu imagino que sim. Dá o nome do canal. O canal como é que é? Spiritube? Espiri, seria espiritismo sem o restante, né? Espiri, espaço, tube. Né? Isso aí. É uma mistura de espiritismo com YouTube. Eu não encontrei um nome melhor para criar. Gente, muito obrigado. Essas reuniões nos fortalecem. Um cheiro para todos. Saudades de olhar ao vivo na carinha de todos. O tempo do encontro está ótimo. Legal. Deja, mas como eu disse, canta mais. Tá bom? Canta mais. Você canta bem. Você canta bem. Nem que seja de maneira amadora, canta mais. Acho que esse foi o último comentário, né? Vamos nos preparar para o encerramento. Eu vou... Quem vai fazer a prece de encerramento? Você pode fazer, porque eu fiz a abertura. Eu mesmo? Deixa eu colocar. Posso colocar uma musiquinha de fundo? Manda bala. Muito alto. A música tá muito alta? Agora tá legal. Melhorou? Melhorou. Sim. Então vamos buscar na intimidade do nosso ser, na nossa realidade íntima, estabelecer conosco mesmo um encontro pessoal. Estabelecer conosco mesmo uma sintonia. Mas de nós que a sintonia seja com a parte divina. Existe dentro de cada um de nós a centelha do Pai Criador. Que possamos encontrar esta luz que é Deus em nós, e assim encontraremos o Deus do universo, a alimentar a nossa alma, a fortalecer o espírito que somos, para todos os desafios, para todos os testemunhos, para todas as tarefas, que cada um de nós individualmente precisa realizar. E Jesus, te pedimos que esse fortalecimento seja derramado sobre todos os expositores, amigos e irmãos espíritas que aqui estamos reunidos, para, acima de tudo, realizarmos também coletivamente, em teu nome e em nome de Maria de Nazaré, a tarefa de amparo, a tarefa de prevenção, de socorro, as almas doloridas que pensam na morte como solução para o problema. Esteja conosco, Jesus querido, esteja conosco, Maria, mamãe por adoção, mamãe por amor e por carinho. Envolva-nos, envolva as nossas almas com a tua força, proteja a nossa tarefa,
e inspira a cada um de nós, hoje e sempre. Porque hoje e sempre somos e seremos necessitados do envolvimento do bem e do amor maior. Que Deus a cada um de nós abençoe, abençoe os nossos lares, as nossas famílias e nos mantenha de pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos encerrar? Vamos dar tchau, né? Alguma coisa que você queira comentar, Beth, Denise, Wagner, antes do tchau? Agradeço a presença de todos. Muito bom estar com vocês, gente, e que muito rápido a gente possa se abraçar fisicamente, né? Também estou que nem o Fredson, estou carente de calor humano. Imagina eu que sou a beijoqueira da turma. Como é que está a situação? Valeu, gente. Fique com Deus. Até mais. A gente vai encerrar agora, tá, gente? Beleza. Cuide-se, cuidem-se. Beijo.